Neemias capítulo 1. É tempo de reconstruir. Neemias fica depois de Esdra, depois de 2 Crônicas, você vai à frente. 2 Crônicas, você vai mais à frente, vai encontrar Esdra e logo a seguir Neemias, que os dois livros fazem parte do mesmo bloco. Capítulo 1. Neemias ora por Jerusalém. É o tema do livro, no início. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns dos de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: o restante que não foram levados para o exílio, olha que coisa triste, se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Que coisa triste. Estão em miséria e desprezo, e mais, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E aqui faz a petição: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Repetindo: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Versículo 11, vamos fazer esse lamento juntos, diga todos: ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que te agradam a temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Oremos. Nosso Deus e Pai, esta é a tua palavra, e desta palavra nós vamos tirar ensinamentos práticos
para a nossa vida hoje. Desta palavra, Senhor, nós vamos recolher o maná que o Senhor tem para hoje e para nós. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos àquilo que será falado e que o Espírito Santo neste momento faça aquele trabalho que só Ele faz, tocar nos corações. Só Ele pode tocar. Só o Espírito Santo pode convencer. As minhas palavras não serão tão suficientes, mas o Senhor tem poder. E que o Espírito Santo nesta manhã fale a cada coração que entrou neste lugar, que talvez esteja atravessando estes momentos tristes que aconteceram lá com aquele povo naquele período. A minha oração é a mesma de Neemias. Senhor, esteja atento aos teus ouvidos, a nossa súplica e a meditação da tua palavra nesta manhã. E isto fazemos em nome de Jesus. E todos digam: muito obrigado. Podem sentar. Para aqueles que não estiveram aqui ontem, sempre de consagração nós trabalhamos o mesmo assunto de uma outra maneira. Ontem eu falei sobre o poder da palavra de Deus e o peso que ela tem. Ouça o que eu vou te dizer nesta manhã, por favor. Tem lugar para quem está em pé. Se você quiser sentar, tem lugares aqui. Até aqui no primeiro banco eu dou 3 lugares para vocês, a não ser que você queira ficar em pé. Tá bom? Só para ser atencioso com vocês. Eu queria que você entendesse o que eu vou falar nesta manhã com você. O poder da palavra, eu falei no dia de ontem. E esta palavra, ela tem tanto para o vencer, para a pessoa ser bem-sucedida, como ela tem poder para derrotar as pessoas. Parece algo estranho. A palavra, tanto ela edifica, como ela vai destruir aqueles que não se submetem ao poder da palavra. Esta palavra tanto levanta como derrota, porque a palavra de Deus é uma palavra que tem todo o poder. O segredo está em 2 pontos: ou obedecer ou rejeitar. E isto depende da posição que cada um tomar. Aqueles que tomam a palavra de Deus como autoridade sobre a sua vida pessoal e faz desta palavra o termômetro da sua vida, o meu andar, esta palavra vai te fazer um vencedor, vai fazer você uma pessoa que vai avançar. Mas se você negligenciar, pode ter certeza, ela vai te jogar na esteira do tatame, né? Aquele que joga na coisa. É o poder. E há pessoas hoje caídas, derrotadas, porque negligenciaram a palavra. Não deram atenção. Não quiseram deixar a palavra crescer, entrar dentro do coração. Quando eu novamente voltei a ler o livro de Esdras e Neemias, o Senhor me falou sobre o perigo, irmãos, que todos nós que estamos aqui corremos na vida, principalmente nesta nossa vida cristã. Porque para construir a nossa vida espiritual tem um custo tão pesado, né, irmãos? Não é verdade o que eu estou dizendo? Para você construir uma vida espiritual, uma vida cristã sadia, uma vida de paz, isto tem um preço. E nem todos querem pagar o preço de construir a sua vida
espiritual. Há pessoas construindo a vida espiritual em fantasias, construindo a vida naquilo que os outros falam, mas não tem experiência de vida pessoal com Deus. É preciso que a gente nesta manhã pare um pouquinho, porque para mim, tanto é difícil você construir, mas o pior do que construir é você reconstruir. Não tem pessoas mais infelizes do que aquelas pessoas que se desviam do Evangelho. Uma pessoa que se desvia do Evangelho, ela se torna uma pessoa aberta para ser chicoteada pelo diabo. Sabe por quê? Porque ela conheceu a Deus, ela esteve e ela abandonou. Então o diabo vai chicotear no seu caminhar, no seu andar. Não vai ter alegria em lugar nenhum. Ouça o que eu vou te dizer nesta manhã. A alegria da carne, ela é passageira, porque você vai envelhecer. Você um dia fica velho e acaba as energias. Ouça o que eu estou te dizendo esta manhã, é para o seu bem. Pessoa que se afasta do Evangelho, ela se transforma num forasteiro. Você vai falar, eu conheço o Evangelho, eu já estive na igreja, e daí? Isso não resolve. Não adianta dizer que esteve na igreja, o problema é estar na presença de Deus. E quantos têm se afastado dos caminhos do Senhor? Quantos têm negociado a sua vida espiritual em troca de coisas, banana d'água machucada? Não tem valorizado a vida espiritual. Não tem valorizado. O que nós estamos tratando aqui, irmãos, é de céu ou inferno. E a Bíblia tem tudo definido. Ou eu estarei indo para a glória do Senhor, eu estarei indo para o Hades, que é o inferno, lugar de sofrimento dos rejeitadores do Evangelho. Ouça o que eu vou te dizer, e não pensa você, eu vou morrer, vai acabar. É mentira, não acaba, porque a Bíblia diz que morreu, segue-se para juízo. Não existe. Seria bom se acabasse tudo aqui, mas não acaba, porque você, quando você nasceu, Deus colocou em você a origem eterna, seu sopro, a sua vida. A vida que você tem, que nós temos, não nos pertence, ela pertence a quem deu. Só Ele tem esse poder, pertence a Ele. E como você vai devolver esta vida lá em cima, depois que passar aqui por um período? Que tipo de vida você vai levar para lá? Segunda Crônicas, que está logo aí à frente, não atrás, antes de Esdras. Nós lemos ontem esta passagem, mas eu gostaria de ler novamente com os irmãos. E eu desejo que esta palavra fique bem fixada em cada coração nesta manhã. O último capítulo 36 e verso 11. Meu desejo nesta manhã é que você acorde. Não durma o sono da indolência. Indolente é aquela pessoa que não liga para as coisas. Tá tudo bem, é assim mesmo. E até concorda, eu já sei que eu sou assim mesmo. Isso é papo de derrotado. E o que Deus não quer é que você seja um derrotado. Capítulo 36.
verso 11. O reinado de Zedequias. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E aqui nós vemos o procedimento. Olha o procedimento. Fez ele o que era mal perante o Senhor seu Deus, não se humilhou perante o profeta Isaías. É Jeremias, né, irmão? Você está acordado, irmão? Não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Ouça, isto é importante. Um profeta não fala dele, fala de Deus. Rebelou-se, pior ainda. Rebelou-se contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. O homem estava completamente endemoniado. Verso 14, também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Queridos irmãos, nós estamos tocando aqui num assunto muito sério. O Senhor Deus dos seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Você veja aqui que Deus então mandou o profeta para alguém que estava transgredindo, querendo, fazendo tudo que não prestava, e Deus usou de misericórdia. Vai lá, eu quero ver se eles ouvem. Ouça, aliás, a minha voz. Mas olha o que eles fizeram no último versículo. Versículo 16. Olha. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam a palavra de Deus, mofavam dos seus profetas, até que Deus não aguentou, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum, porque os que se rebelam contra o Senhor não há remédio. E daqui você descobre o cativeiro. Qual foi a razão? O que aconteceu no versículo 17? Por isso o Senhor fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, e todos deu nas suas mãos. E aqui o pior: todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, o tesouro da casa do Senhor e os seus tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E aqui nós temos os que escaparam da espada. Ele levou para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias, etc. Até esse ponto. Daí surge Neemias, aliás. Estou bom para trocar nome aqui hoje, hein? Guarda, cara. Cai na real. Aqui você descobre qual foi a razão
do povo ter sofrido o cativeiro, não deram, que coisa, ouvido aos profetas, e pior ainda, zombaram. Qual foi o resultado? O inimigo teve liberdade de agir e destruir tudo. Queridos irmãos, nós estamos tocando aqui num assunto grave. Isto aqui é grave. E não venha para cá com esse negócio da bíblia, mas hoje nós estamos na graça. Sai dessa, Maria. Ouça o que diz a Bíblia. A Bíblia não fala de 10 deuses, não, fala de um Deus. Que é o Deus que estava com Adão, é o Deus que esteve com Jesus lá na cruz, é o Deus que está aqui esta noite, esta manhã com a gente, é o Deus que vai reger este mundo até o último dia. Tudo está nas mãos dele. Tudo está nas mãos dele. Porque ele é o dono e criador. E quando ele disse, Jesus disse, toda autoridade me foi dada, só Jesus pode salvar. E quem não se curvar diante de Jesus vai sofrer. Quantas pessoas zombam de igreja, zombam de pastor? Os irmãos vão para a igreja com a Bíblia na mão e as pessoas ficam zombando. Pessoas às vezes, coitado, tão simples, são zombadas por essas pessoas que gostam de brincar com as coisas santas. O que me chamou a atenção, irmãos, foi a reação de Neemias. A reação de Neemias me chamou. Ao receber a notícia dos seus compatriotas, o que fazer? Porque diz o texto, ele perguntou, como vai meus irmãos, como vai a turma lá? Ele falou, rapaz, o que não escapou da lança foi levado para o cativeiro, e uns poucos sumiram e estão lá numa miséria, num desprezo, passando miséria. Qual foi a reação de Neemias? Qual foi a reação? Se você olhar a situação de Neemias, olha para mim, ele estava numa situação muito legal, copeiro do rei. Ouça bem, ele estava no palácio, o rei estava sentado, a rainha estava ali, e ele trazia o copo, botava na mão de outro. E você sabe, eu estive lendo uns artigos, diz que ele era o conselheiro do rei. Oh, se eu fosse você, não, rei, se eu fosse o senhor, ele tinha liberdade de falar. Olha onde estava esse homem. No palácio. Agora pergunta, alguém no palácio comendo do bom e do melhor? Né? Dormindo bem, aquelas camas bonitas, tal, se importar com quem estava lá no desprezo, quem estava abandonado. Você já imaginou isso? É muito fácil esquecer. Há pessoas que Deus salva, estavam numa vida, aí melhora de situação. Eu hoje não posso ir à igreja não, porque eu tenho que ir lá na minha casa, lá. Tem que ir lá ver não sei o quê. Fulano vai, não, hoje não vai dar porque eu tenho um encontro com a turma lá, não sei o quê. Começa a esquecer. Ouça o que eu vou dizer, muito fácil você esquecer. Isso aí é perigoso. Ele como copeiro, lugar confortável, estava tudo bem para ele. Repita comigo. Quem serve a Deus não se acomoda. Lá na galeria, responde só vocês. Quem serve a Deus não se acomoda. É muito sério.
agora nós temos então o início de Neemias. Volte lá para você ver o início. Qual foi a sua iniciativa? Primeira coisa que ele fez: jejuar, chorar. Meu Deus, sua alma ficou dolorida, sua alma ficou triste lá dentro dele. Como é que eu posso estar aqui num palácio e ver que meus compatriotas estão lá numa miséria, num desprezo? Eu não posso me acomodar. E ele agiu. Segunda coisa que ele fez: pedir perdão a Deus da transgressão de todos eles. Ele pediu: Senhor, nós sabemos, eu estava lá, nós sofremos, e realmente a gente estava completamente arredio, e eu quero confessar o meu pecado e por eles. E assim ele fez, pediu perdão. E ele então, terceiro aspecto, ele pediu ao Senhor: Senhor, olha para mim, porque eu vou ter que chegar perto do rei para conversar com ele, porque eu estou angustiado. Olha para o capítulo 2. Se você ficar cansado e quiser dar uma cochilada, pode dar. O irmão perto de você tem um ombro muito legal, que você encosta assim a cabeça no ombro dele aí. Se você quer ir lá no banheiro, porque às vezes precisa ir no banheiro, pode ir que eu não vou reparar não. Olha para o capítulo 2. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e dei, e eu nunca antes estivera triste diante dele. Olha que coisa fantástica. Olha o verso 2. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não está doente, deve ser tristeza do coração. Diz Neemias: eu temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada, tem as portas consumidas pelo fogo, está tudo destruído? Como é que o senhor rei descobre? Tem que estar com o coração assim, desse ponto. O rei olhou: rapaz, você vem com um sorriso nos lábios aqui, hoje você está tristinho, deve ser coisa do coração. Por quê? Porque ele tinha pedido a Deus: Senhor, abençoa para quando eu chegar perto do homem lá, o Senhor abrir as portas. Qual tem sido a sua oração? E ele disse o que estava acontecendo. Portanto, ele teve o resultado da sua oração. O rei foi usado pelo Senhor, mandou que ele voltasse, mas lá na frente eu não vou falar sobre o assunto, mas ele disse assim: eu libero você, mas só que você vai voltar. Ele era tão bom que o rei disse: eu vou te liberar por um tempo, mas eu vou esperar aqui você me dar o copo na mão novamente. Porque quando você honra Deus, Deus vai te honrar em qualquer lugar. Aleluia! Quando você honra a Deus, Deus vai te honrar. Você está entendendo o que está dizendo o texto? O rei podia: vai embora, some. Não, eu quero você aqui, porque você é um crente bom. Quero terminar
Ouça o que eu vou dizer, o trabalho para reconstruir. Eu não vou ler o texto porque é muito longo. Fica como lição para depois do almoço hoje para você ler todos os capítulos de Neemias. Ele foi reconstruir, o inimigo não queria deixar, o tal de Sambalá e mais uma turma lá, não queria deixar. E teve uma hora que falou, vamos fazer o seguinte, tijolo na mão e a espada na outra. Se alguém chegar, mete a espada. Mas eles construíram e reconstruíram a casa do Senhor. Portanto, ouça o que eu vou te dizer. Sempre o inimigo vai lutar contra aqueles que querem viver piamente diante de Deus. Quantas pessoas estão caídas, sem força? Quantos estão dizendo assim, eu vou abandonar tudo porque não aguento mais? E eu digo a você, jamais abandone. Deus não te chamou para se acovardar diante de uma situação. Levante a cabeça e eu vou avançar com a minha vida diante de Deus, ainda que haja lutas. Ainda. Céu não tem lugar para covardes. A Bíblia diz lá em Apocalipse, não entrarão os covardes, feiticeiro, adúltero e um monte de coisa, não entra. E Deus te criou. Dentro de você tem o Espírito dele. Não deixe que você se deixe quebrar de qualquer maneira. Deus quer dizer nesta manhã, levanta. É a sua posição que vai determinar o seu futuro. Você escolhe ou derrotado ou viver uma vida diferente. É você que define. Estou concluindo. Tudo está quebrado. Neemias chorou, tudo está quebrado. Pior, queimaram a casa de Deus, queimaram os muros, destruíram o lugar de adoração. Eu faço uma ideia do dor desse homem. Mas olha que posição fantástica. Ele volta para lá, e a primeira coisa que ele reuniu, aqui estavam espalhados, e disse, eu trago boas novas para vocês. Para quem está na miséria, melhor coisa é boas novas. Quais são as boas novas? Nós vamos reconstruir tudo de novo. Ele motivou o povo. Ele motivou o povo. Ele uniu o povo e disse, nós vamos reconstruir. E ninguém reconstrói sem tomar atitude. Você só levanta quando você se posiciona. Glória a Deus mesmo. Eu tinha 15 anos de idade lá na roça puxando enxada. Sabe o que é puxar enxada? Tem gente que... Você nunca foi pobre, graças a Deus. Eu pegava numa enxada, minha calça, minha camisa, você não adivinhava qual era o pano que era o original. Tinha tanto remendo. É verdade. A calça rasgava, quem rasgasse a calça atrás era preguiça. Só rasgava no joelho. Uma enxada. Mas quando eu fiz 15 anos eu falei, eu não vou morrer aqui puxando enxada a seco, trabalhando a seco sem receber. Eu vou me embora. E eu tomei uma atitude, uma muda de roupa só, numa sacola de pano. Nunca tinha usado escova de dente. Era cinza de fogão. Mas eu disse, eu não vou ficar prostrado nessa miséria. Eu não tenho muita coisa a perder, não tinha pai, não tinha mais ninguém. E Deus me abençoou. Deus não trabalha com quem se acovarda. E eu disse, eu vou embora. Dói,
Foi dolorido. Mas eu disse, eu vou embora. Eu vou mudar de vida. Não fique caído, meu irmão. Meu irmão, olha para mim. Não fique caído. Levante a cabeça. Você não perdeu a guerra. Você ainda tem tempo de lutar. Estão me ouvindo lá na galeria? Você não perdeu a guerra. Ainda tem tempo para lutar. Vamos reerguer diante de Deus. E eu termino dizendo, é tempo de reconstruir. E a palavra de Deus diz que eles reconstruíram, voltou todo mundo a funcionar, trouxe os cantores, trouxe tudo, e tudo voltou a funcionar por causa de um homem que não se acomodou. Vamos preparar para a Santa Comunhão. Por causa de um homem que não se acomodou quando ouviu essas notícias tristes. Por gentileza, nossos irmãos, nos ajudem ali. Enquanto os homens se preparam, eu queria que você curvasse a sua cabeça, por gentileza. Todas as cabeças devem ser curvadas. Senhor amado, eu tenho lançado a Tua palavra como o pescador lança a rede. E sempre que o pescador lança a rede, ele espera colher alguns peixes. E ele não desanima, ele torna a lançar se não tiver alcançado o peixe. Esta manhã eu estou lançando a Tua palavra, o meu desejo, ó Pai, que esta palavra tenha caído em boa terra. E se há entre nós qualquer pessoa e em qualquer situação que esteja, se esta palavra caiu lá, dá força para levantar, para reconstruir, sair daquela vida velha, aquela vida triste, para viver uma vida renovada e restaurada, ó Deus. Senhor, lares quebrados, restaura. Senhor, amizades que foram rompidas, Senhor, restaura as amizades, para que haja vida novamente em cada um dos Teus filhos. Que esta palavra caia esta manhã em boa terra, em nome de Jesus. Vamos receber os elementos. Glória a Deus.